Olha, agora tem uma entrevista para a gente falar, é claro, né? Porque quando tem a presença aqui da editora Santuário, e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o escritor Douglas Palmeira para falar um pouquinho sobre o seu livro, Nos Braços do Pai. Bom dia, Douglas. Bom dia, prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Vamos falar então aqui, olha, sobre o seu livro. Conta um pouquinho para nós, Nos Braços do Pai. Como ele foi preparado? Como foi a sua inspiração para escrever? Tá. Na verdade, a gente faz um trabalho, já faz um bom tempo, pregando retiros a catequistas, a crianças da catequese e tudo mais. Quando você fala nós, quem são? Nós, a nossa equipe de catequese lá da Arquidiocese de Campinas. Ah, legal. Tá? Você é de Campinas? Sou de Montemor, uma cidade do lado de Campinas. E lá a gente trabalha com a comissão da Pastoral da Educação, mas também ajudando a comissão arquidiocesana bíblico-catequética. Ai, que ótimo. Então a gente está sempre pregando retiro nas paróquias, lá em volta e tudo mais. E eu fui convidado, aliás, mando um abraço para a paróquia de São Francisco de Montemor, que convidou para fazer um retiro sobre o Pai Nosso. Então eu estava preparando o retiro, pensando o retiro, escutando música. Aí começou a tocar aquela música que todo mundo conhece, Alô Meu Deus, do Padre Zezinho, que trata toda a experiência do filho pródigo, e eu pensei, por que não linkar o Pai Nosso com toda a experiência do filho pródigo? Eu falei, então eu vou pesquisar sobre isso e fazer o retiro. Quando eu comecei a pesquisar, entrei na internet para pesquisar, eu descobri que não tinha nenhum livro sobre isso. Falei, não tem, alguém precisa fazer. Então, destrinchei toda a parábola do filho pródigo, todas as frases do Pai Nosso e fui linkando. E surgiu então esse livro. Que interessante. E como foi fazer essa junção, fazer essa união do Pai Nosso e o filho pródigo? O que você viu? O trabalho que a gente fez, que eu fiz, primeiro foi assim, eu coloquei na minha frente a parábola, coloquei as frases do Pai Nosso, um espaço no meio e rezei primeiro. Tudo que eu escrevo, os livros que eu escrevo, eu procuro rezar. Eu até disse isso na introdução, para que o livro que eu escrevo para as pessoas, ele primeiro diga algo para mim. Tá. Então eu rezei e fui imaginando a parábola e fazendo toda a reflexão. Então eu fui fazendo meio que uma tabelinha, cada trecho da parábola com cada frase do Pai Nosso. E fui colocando, né? Perdoai-nos as nossas ofensas. É um caminho de volta do filho que pede perdão ao pai. E fui linkando porque eu sempre acreditei, eu sempre aprendi que toda experiência de oração ela é um caminho. É um caminho que, às vezes, de queda, às vezes de reerguimento, mas é um caminho. Então, se ela é um caminho, e ela não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita no automático, a caminhada do filho pródigo, que se afasta e depois volta, é a experiência de oração de cada pessoa. E se eu percebo o Pai Nosso como a principal das nossas orações, a oração que o Senhor nos ensinou, que Ele mesmo rezou, eu entendo esse caminho. É um caminho de volta de todo mundo, de todos os dias. Então, foi essa a proposta que a gente quis com o livro. Quando você fala isso, todos nós temos uma fase ou momentos de filho pródigo? Eu acredito que a gente seja filho pródigo todos os dias. É mesmo? É. Que momento? Porque a gente tende a achar, em diversos momentos do nosso dia, em que o centro da nossa vida somos nós. É, isso mesmo. O filho pródigo, eu começo o livro falando sobre isso. Ele está num contexto em que Jesus conta 3 parábolas sobre a misericórdia de Deus. Só que a última do filho pródigo é diferente. Porque na primeira, uma ovelha se perdeu. Tá. Na segunda, uma moeda foi perdida. Na terceira, o filho não se perdeu. Ele decidiu se afastar do pai. E passa por todo esse episódio, perde tudo. E eu digo isso no meio do livro, ele perdeu tudo, menos um lugar para voltar. Ele não se reconhece como filho, mas ele não perde o pai. É uma experiência que a gente faz todos os dias. Em algum momento a gente se afasta sempre de Deus? Sempre, porque a gente diz assim, a gente diz que ama a Deus, mas a gente também diz que ama tanta coisa. E às vezes tanta coisa no dia da gente. E faz tanto só para o nosso bem-estar, né? Sim, a gente quer a experiência do filho pródigo. A gente quer prazer, a gente quer felicidade, a gente quer tudo bem toda hora. E esquece que a relação com Deus, porque Ele é Pai, é uma relação que passa por altos e baixos nossos. Sim. Toda relação familiar é assim.
E a gente não suporta ser frustrado, a gente não suporta ser contrariado. Sim. Todo o tempo. E a gente vai se afastando de Deus e vai voltando. Exatamente. Como você falou, né? A gente não quer encarar as nossas angústias, os nossos conflitos. Exatamente. Aí a gente só fica buscando fora. E a né? gente corre o risco de a culpa é sempre do outro. Sim. E quando eu não tenho culpado, a culpa é de Deus. É Deus que não me atende. Essa é a experiência que faz o filho mais velho. O filho mais velho teve tudo, o filho mais velho continuou com o pai. Mas porque o pai acolheu o mais novo e fez uma festa, ele tem inveja. Por que eu também não tenho? Você tem, você só não soube enxergar. Só não soube receber, né? Exatamente. E como, às vezes, as pessoas elas estão no caminho, né? A gente está no caminho, enquanto a vida a gente está caminhando, a gente está aprendendo. Na verdade, também aprendendo cada vez mais essa experiência com Deus, né? Hoje a gente tem uma, quando a gente era mais novo a gente tinha outra, e assim a maturidade vai nos ajudando. As pessoas que estão no processo dessa experiência mais profunda, Douglas, o que você diz, né, a respeito, assim, como ela pode fazer então essa oração, mas meditando melhor as palavras e saindo do automático? Porque inclusive a gente estava falando sobre paz no começo do programa, e a Camila também entrou falando sobre tolerância. Tem muita gente que fala assim, eu sou católico, eu rezo, eu vou à missa todo dia, mas não aceita, por exemplo, uma outra religião, né? Não aceita, às vezes, uma outra pessoa em uma outra situação. Como viver bem a oração? Tá. Eu quero partir primeiro de uma frase que eu acho fantástica do Papa Francisco sobre oração, que ele diz que às vezes a gente corre o risco de ser papagaio. Sim. De ficar só repetindo e não medita o que está rezando. Você sabe qual é o principal objetivo da oração do Pai Nosso? Jesus podia ter ensinado diversas orações quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Por que ele ensinou o Pai Nosso e uma oração dessa maneira? Porque o Pai Nosso bem rezado e bem vivido, ele é uma cartilha, é um manual, é uma inspiração para que a gente se assemelhe com o Pai. A gente diz a parábola do filho pródigo, mas ela nunca foi sobre o filho. Ela sempre foi sobre o pai. O filho que parte, o filho que continua, os dois têm que fazer esse processo de conversão para se assemelhar ao pai. Então, quando eu me abro a rezar a oração do Pai Nosso, meditando cada palavra, rezando cada palavra, e essa foi a proposta do livro, porque eu dividi cada capítulo numa das frases do Pai Nosso para que a pessoa reze, para que a pessoa leia rezando. Então, quando a pessoa vai entendendo o que significa de fato que o Pai, estava falando sobre tolerância, que o Pai é nosso e que o reino só vem à medida que o Pai é nosso, que o reino só vem à medida que o pão é nosso, que o reino só vem à medida que eu perdoo como Ele perdoa, a gente vai transformando a nossa vida. Eu digo que a oração do Pai Nosso é um bonito caminho de conversão, de volta, para que eu entenda e para que eu aprenda a amar como Deus ama, a ser como Deus é. Tem aquele ditado que diz, filho de peixe, peixinho é. A oração do Pai Nosso é essa experiência, dia após dia, oração a oração, aprendendo a ser como Deus. Olha que maravilha. Uma bênção, né, gente? Para a gente poder aprender. Cada vez também que a gente... Olha, eu incentivo que sempre aqui no Bênção da Manhã, a leitura, exatamente para a gente conhecer. Aquilo que a gente não conhece, a gente não vive melhor. Por isso que é importante a gente conhecer bem a oração do Pai Nosso, conhecer a história do filho pródigo e ainda mais as duas juntas. É esse presente que você pode se dar agora, entrando em contato com a Editora Santuário, gente, nos braços do Pai. Então ligue 0800 016 0004. Você também pode acessar, tem um QR Code aparecendo aí na sua tela. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai rapidinho para o link, você já compra, fala só, deixa eu dar esse presente para mim esse mês, tá? E aí você também pode acessar editorasantuario.com.br. Olha, gente, Nos Braços do Pai, quando que você escreveu esse livro? Então, isso é uma coisa interessante. Cada livro é uma experiência, né? Eu tenho um outro livro que eu levei 3 anos para escrever. Esse saiu em uma semana. Jura? Eu fui convidado para esse retiro em janeiro, na segunda semana de janeiro. Então, na primeira semana de janeiro, o livro já estava pronto. Que bom, Douglas! Aí vai assim, vai de livro para livro.
Tá inspirado, né? Sim, nesse dia eu tava... Acredito que porque eu fui rezando para ir escrevendo, mas é também fruto de estudo. Tem quem fizer a experiência de adquirir o livro, tem muita citação dos santos, muita citação do Papa Francisco, muito texto bíblico e muito documento da igreja. Que bom. Então, ele é uma catequese. É também catequese. Eu digo que é um livro para se ler rezando. Olha então, que ótimo. Hoje você reza você lê e reza esse capítulo, amanhã o segundo, depois de uma semana você fez um retiro. Depois de uma semana você rezou cada intenção, garanto, você nunca mais rezará o Pai Nosso do mesmo jeito. Que lindo! Uma experiência realmente transformadora, né? Para essa espiritualidade que a gente precisa melhorar. Eu acho que fica até como sugestão. Quem desejar esse desafio de ler, de conhecer esse livro, vai fazer a experiência de uma volta para Deus. Então, quem nos assiste, que se sente afastado de Deus ou que deseja uma maior intimidade com Deus, se arrisque a ler esse livro. A ler ele rezando, a fazer esse retiro, garanto. A pessoa que lê esse livro faz um caminho de volta para Deus. Que maravilha. Douglas, parabéns. Obrigado. Parabéns, sucesso, né? E que as pessoas possam aprender muito com você. E parabéns por você fazer dessa experiência que você teve algo também que todo mundo possa acessar, né? Que através desse livro, Nos Braços do Pai, mais uma publicação da editora Santuário. E é muito bom. Sucesso, um abraço para todos da Diocese de Campinas. Obrigado. Diocese de Campinas. Isso, Arquidiocese de Campinas, perdão. E para a cidade de Montemor também. Obrigado. Tá bom? Tudo de bom para você lá. Obrigado. Deus lhe pague. Amém. Obrigada.